Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso 7º episódio do Pod Coach. Agora é a hora da atitude. Nós estamos chegando aqui no último episódio dessa primeira temporada, né? Uma corrida, hein? Uma corrida. E o tema de hoje é comportamento financeiro. E nós estamos aqui com meu grande amigo, grande especialista em investimentos, assessor, Marcelo. Apresenta ele aí, Dan. É uma honra, viu, Marcelo? Muito bom. Obrigado, gente. Depois desse episódio, a gente vai sair 1 milhão mais rico, tá? Então, eu estou muito ansioso. Ó, gente, o Marcelo Freitas, ele é assessor de investimento credenciado à XP, partner da Conexão BR Investimentos, da CXBR Capital, atua no mercado financeiro há quase 2 décadas, depois de ter se dedicado há 15 anos ao terceiro setor, né, Marcelo? Isso aí. Aliás, acho que foi onde vocês se conheceram. Isso. Graduado em Ciência da Educação e Administração de Empresas, especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e certificado pela Ancor. Então, Marcelo, é uma alegria receber você, porque a gente sabe aqui, o nosso foco é... A gente está dentro de uma escola de coaching, né? E a gente fala muito sobre comportamento. E quando a gente faz a faculdade de economia, Daíto, eu fiz mestrado, você também em economia, a gente aprende na economia clássica, né, que os agentes do mercado são racionais, Sim. que a informação é simétrica, quer dizer, todo mundo tem a consciência, sabe de tudo. E é justamente o contrário do que acontece no mundo real. As pessoas tomam decisões que não são racionais, que às vezes é difícil de explicar olhando para as variáveis que elas têm disponíveis, a informação não é simétrica, tem gente no mercado que sabe mais do que outros. Ontem eu estava voltando com o Uber, ele falou, cara, perdi 5 mil. Eu falei, como assim perdeu 5 mil no Uber? Não, no mercado financeiro. Fui atrás de um aí, e eu apostei, eu fiz tudo que não devia fazer, eu apostei todas as minhas fichas num único e se lascou, né? E a gente vai tratar sobre isso, então muito obrigado por ter chegado aqui conosco e participar desse último episódio da nossa primeira temporada, Marcelo. É um prazer imenso, né? Eu sempre falo, eu digo, olha, eu jogo, né, na Mega Sena, porque se um dia eu ganhar, o que eu gostaria de fazer era um grande curso, né, um grande treinamento de educação financeira para o brasileiro, né? Que eu acho que o nosso povo precisa muito disso. Né? Quer dizer, essa é a sua dica, jogar na Mega Sena? Quer dizer, nós preparamos um podcast e você me vem com essa. Isso é um absurdo, né? A pessoa começar a dizer... Eu não sabia que você fazia essa estratégia, eu vou começar a fazer agora. Já que o Marcelo está fazendo, eu vou começar a fazer agora. Gostaríamos de aproveitar e dizer para você que está nos acompanhando aqui, nós estamos no último episódio dessa primeira temporada, que esse podcast é um oferecimento da Galícia Educação, cursos de pós-graduação, MBA, escola de gestão, e nós também temos a nossa escola de coaching e recomendamos que você clique aqui, conheça o nosso curso de formação Full Coach, onde você vai aprender aplicar essa metodologia de educação comportamental nas 5 áreas que hoje nós temos desenhado, né? Esse podcast está sendo gravado aqui no 2º semestre de 2022 e que poderão vir outras linhas, né, Danilo? Exatamente. Ô Fê, ainda não está confirmada a 2ª temporada, não? Ainda os chefes ainda não resolveram ainda? O pessoal tem que pedir nos comentários. Então deixa aqui no comentário, se você quiser a 2ª temporada do nosso Pod Coach, deixa aqui no comentário, curta, compartilhe também. E para a gente poder convencer a chefia aí ter 2ª temporada, né, Danilo? Eu gostei da experiência. E é bom lembrar que o episódio inteiro, gente, fica lá disponível no YouTube. Você pode assistir os 2 blocos, porque a gente divide o nosso podcast em 2 blocos. Então, se você quer ver o vídeo inteiro, tá no nosso canal do YouTube, dá uma curtida aí. E se você tá ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, seja ele qual for, está dividido em 2 blocos. O primeiro bloco que a gente trata do tema especificamente e o segundo bloco, que é lançado em dias diferentes, a gente trata de um tema, de algum caso que a gente acredita que é importante aprofundar e a gente responde também as perguntas que vocês mandam. Então, por favor, mandem, coloque seus comentários aí, algumas dúvidas, para a gente poder responder nos episódios que vão vir ainda, né? Que ainda vão vir.
Ô Dan, antes de eu começar a bagunçar o roteiro, vamos pro roteiro? Porque a gente pensou algumas coisas aqui para conversar com o Marcelo, mas só essa introduçãozinha que o Marcelo falou, né, da questão da educação financeira, já me veio aqui na cabeça algumas coisas mas aí eu acho que eu vou baldear o roteiro aí. Você quer começar por onde? Não, é porque ele falou, eu gostei tanto do que você falou, se eu ganhasse na Mega Sena... Eu não quero bagunçar o roteiro e ele bagunça, então Não, vai. mas você vai entender porque nós vamos voltar. Você falou, se você tivesse grana disponível aí, você ia investir para você poder dar para o brasileiro, oferecer para o brasileiro uma educação financeira. Por que você acha que é tão importante? Eu já sei por quê, mas eu queria muito que você, como um assessor financeiro, desse o seu ponto de vista sobre a importância da educação financeira. Cara, a educação financeira, ao contrário do que todo mundo pensa, ela está em tudo, né? Está em tudo na nossa vida mesmo. E é algo muito básico, o princípio ali da educação financeira é algo muito básico e é muito difícil das pessoas entenderem. Então, qual é o básico da educação financeira? Ninguém pode gastar mais do que o que ganha, né? Eu não posso... Você não pode, a Dailton não pode, o governo não deveria pode, poder. né? As empresas não podem. Então, esse já é o básico da educação financeira, esse entendimento. E, infelizmente, como o nosso povo, né, no geral mesmo, e quando eu falo nosso povo, eu estou falando de todas as classes sociais, porque às vezes tem alguém que ganha um salário mínimo e até consegue ali gastar dentro do que ele ganha. E tem gente que ganha 100 salários mínimos e não consegue gastar ali dentro do que ele ganha. Então, quando a gente fala do povo brasileiro, no geral, essa cultura geral muito voltada para o consumo. Então, às vezes eu digo, a pessoa pensa que ela tem um salário que ela recebe todos os meses e tem mais o limite do cartão de crédito. Né? Considera isso, né? Considera isso. Então, o básico da educação financeira, em primeiro lugar, essa questão, né, da disciplina financeira. Então, se eu ganho 5 mil, eu posso gastar no máximo 5 mil. Não deveria, né? Porque você deveria ir, já é o segundo passo, você deveria ir construindo uma reserva, né? Ali a sua capacidade de poupança, porque tudo pode acontecer, imprevistos acontecem, Sim. E você tem um futuro lá na frente que a sua capacidade produtiva vai diminuindo. Então, o primeiro passo é pelo menos gastar o que ganha. E aí a gente vai para um segundo momento, que é o reservar alguma coisa. E isso, que é bastante elementar, falta a grande parte, né, a grande maioria das pessoas. Aqui a gente tem duas linhas. Um elemento que racionalmente é muito simples. Eu digo isso muito para os meus alunos. Eu digo... vocês falam de educação financeira, porque educação financeira é uma conta de somar ou subtrair. Você pega o que você ganha, menos o que você gasta, né? Menos, tem que ser igual ao que você gasta mais o que você poupa. Pronto. Então, é uma conta de somar. Então, ainda ficando nesse aspecto, porque racional é uma coisa simples. A questão são os aspectos comportamentais que traz disso daí. Mas ainda, vamos professorar um pouquinho, só um pouquinho. Claro. Ainda sobre essa questão do consumo, existe aí sim uma... Se bem que eu já estou indo para comportamento, cara. Tem importância, vamos. Já tô indo, quer ver que eu estou chegando em comportamento? Tem uma coisa que tem a ver com uma percepção do valor do dinheiro, ou seja, eu estou falando aqui no caso do Brasil, um comportamento associado ao dinheiro que perde valor, que a gente teve período hiperinflacionário. Então, nossos pais, eles ganhavam dinheiro e eles iam imediatamente comprar coisas, porque o dinheiro perdia esse valor. Quer dizer, hoje nós temos uma geração que já nasceu numa economia de moeda estabilizada, minimamente estabilizada, mas o comportamento foi herdado. Quer dizer, essa cultura de consumir, essa cultura de... será que essa pode ser uma das fontes aí? Talvez, mas acho que não única, tá? Acho que essa questão da hiperinflação, porque os nossos pais recebiam ali aquele valor e tinham que correr para consumir, porque senão aquilo ali já perdia valor em questão de 24 horas e assim por diante. Acho que isso
pode ter influenciado, mas eu acho que existem questões aí mais profundas. Eu vou, só para... O Adailton falou muito bem, me permita, Adailton, você está dizendo isso porque isso é tão profundo. O Marcelo já entendeu que isso é um elemento, não é o único, mas é um elemento importante. A gente chama isso de memória inflacionária. E durante muitas décadas o brasileiro foi obrigado a trabalhar com essa questão, né? As famílias e as empresas. E isso, veja, isso gera em gerações futuras, mesmo que não estejam passando atualmente por uma moeda tão desestabilizada, comportamentos que são impressos e que permanecem existindo. Essa ânsia, que você falou assim, a gente é muito voltado para o consumo, também talvez tenha raízes aí nessa memória inflacionária, que era a maneira como a gente conseguia enfrentar algo que era muito maior, que era o dragão da hiperinflação, né? E assim, ó, você falou que tem outras questões. A gente já vamos tentar investigar essas outras questões. O ponto é que isso é algo que, esse elemento, como vários outros também, porque quando a gente fala de educação, o ponto que eu quero trazer é esse. A gente não pode pensar só num aspecto da informação racional em si, né? Educação, e eu sei que você, quando fala educação, você está falando isso, porque você mais integral, mais global. Você omitiu um bocado de coisa ali porque é um mini currículo. É um mini currículo. Inclusive, você omitiu especialização que você fez fora sobre a educação. Sim. Você entende essa visão, né, da educação. Não é só um aspecto de transmissão de informação, de conhecimento racional. Existem fatores aqui que envolvem a questão familiar, cultura, uma série de coisas, né? Sim, com toda certeza, né? Pela nossa própria história, né? O Brasil é um país onde as pessoas, né, por toda a nossa questão mesmo social, de demandas reprimidas. Então, você tem muito isso. Então, eu conheço uma pessoa que ela veio de uma família que não tinha praticamente ali o básico em casa e batalhou e foi construindo algo. E o primeiro sonho de consumo dela era um celular custando 10 mil reais. Por quê? Porque devido a tudo aquilo que a pessoa viveu, a escassez, marginalizações e essa coisa toda, aquele bem representava para ela mais do que um aparelho para fazer ligação. É um símbolo de algo, É um símbolo de algo. Então você, por toda essa nossa questão de escassez mesmo, você tem muitas essas demandas reprimidas. E aí a pessoa começa a ganhar ali, então ela quer logo aquela televisão, e ela quer a televisão mais sensacional que existe, né? Que é o celular mais sensacional que existe, e assim a gente vai entrando nessa... É um caso da pessoa sem nenhum demérito, né? Porque aqui a gente não está emitindo nenhum tipo de juízo de valor. Não, absolutamente. Cada pessoa vive aí a sua rota e tudo, sua jornada, né? Tem suas prioridades, seus valores, mas é aquele exemplo da pessoa que tem um carro e aquele não é um carro, ela não comprou um carro. Aquilo ali representa outra coisa. Aí tem até os dizeres, não me inveje, eu trabalho, aquela coisa assim, né? Aquela coisa de, né? Tem aquele de a vitória, Deus, não sei o quê, porque materialismo. É algo que está além de simplesmente ter comprado um carro. Isso. E isso quebra a racionalidade daquele consumo. Total, porque aquele consumo, como eu falei, né, ele está respondendo a outras demandas que ela tem. Então, ela não precisa de um celular só para usar um aplicativo de mensagem ou para falar com alguém. Ele responde a outras demandas de ser alguém, de ser mais aceito, de ser admirado, E aí você entra, e aí você compra o celular, e você nota que as pessoas já te olham diferente, porque você está ali com o celular, assim é a sociedade, e aí, nossa, aí você quer depois o carro, e depois quer outra coisa, e a casa, e O pior, Danilo, me corrija aqui se eu estiver errado, eu tenho uma impressão, e aí é só impressão, tá? Não são dados, não são pesquisas, é importante deixar claro isso quando a gente traz uma impressão, é uma impressão, uma opinião, uma visão, contrário quando a gente traz análise de dados e tudo mais. Eu tenho a impressão de que
no geral, eu estou trazendo muito a visão dos meus alunos, tá? No geral, isso se associa a um passivo, né? Porque uma das lógicas que eu vejo que quebra essa lógica da racionalidade é perder essa percepção. Eu estou adquirindo um passivo ou um ativo, né? Então, ativo, entenda tudo que agrega valor ou renda a você. Por que não ter essa vaidade como ativo? Hein, Danilo? Explica para mim. Eu não sei, você que deu. É a sua impressão? Porque o iPhone de última geração. Deixa eu falar um que aquilo negócio está aqui. agregando efetivamente. Então, mas é porque aí não tem a racionalidade. Se você tem um salário de 5 mil reais, você não compra um celular de 10 mil reais. A racionalidade aí já se perdeu. E nós não podemos ignorar um aspecto muito relevante da nossa sociedade, que é, aqui no Brasil, a ascensão social não é nada fácil. Isso. E se eu tenho um símbolo que representa que eu estou dando certo na vida, que as minhas escolhas foram corretas e que eu estou me descolando daquela situação que a maioria vive, isso já me dá um ponto de vista, uma observação diferente em relação às outras pessoas. E aí a gente entra na questão da ostentação. Mas é absolutamente compreensível quem faz isso. É uma maneira dela se expressar. Então, assim, nem podemos condenar quem eventualmente toma uma atitude como essa. Mas há um custo. Sim. E não é só o custo do celular. Porque se eu estou abrindo mão de uma grana para comprar um celular, eu estou deixando de ter outras coisas, né? Sim. Inclusive de fazer o que você estava propondo. Olha, uma parte você precisa poupar. E aí é a diferença tão grande entre uma sociedade como a nossa brasileira e também como a americana com a japonesa, que tem uma propensão marginal a poupar gigantesca. Lá é o extremo contrário. É o extremo contrário. Mas pegando aqui dessa pergunta do professor Adailton, né? Essa questão do ativo, que é aquilo que vai me trazer um retorno, e a questão do passivo, que é aquilo dívida, ali, né? que é a dívida, né? Quando eu compro o celular, então todo mundo está vendo, né? Você posta foto na rede social com o celular, tira foto no espelho, porque assim mostra o celular. Então as pessoas estão vendo. Quando você pegou aquele valor e colocou em um investimento financeiro, por exemplo, ninguém está vendo. Você não vai pegar o seu extrato e vai postar, né? Muitas vezes a gente vê isso com os próprios políticos. Os políticos, muitas vezes, eles preferem, os governantes preferem fazer obras que as pessoas vejam do que esgoto, né, do que saneamento. Educação. Muitas vezes, porque as pessoas não veem. E aí as pessoas, como não veem, terminam não votando porque o cara fez aquilo que não aparece. E ele gosta de fazer obras que apareçam, que todo mundo veja e tudo mais. Então, um pouco disso aí. As pessoas gostam de ter aquele bem que as pessoas vejam, nossa, ele subiu na vida, porque tem esse celular ou porque tem esse carro, mas se ele está poupando, ninguém vai ver isso, como eu falei, ele não vai pegar lá o extrato e vai postar, olha quanto eu estou investindo, olha os resultados, olha o quanto esse ativo aqui está gerando de retorno para mim. Olha, pode ser uma forma de educar isso aí, hein? Começar a colocar hashtag print o quanto você tem de investimento. Aí é Perigosíssimo. perigoso, né? Não é uma recomendação. Não façam isso. Não façam isso. Mas isso daí já seria... A gente já percebe o quanto tem de aspecto emocional nisso, né? E menos de racionalidade. Porque se é para eu me envaidecer, eu vou me envaidecer... Vou trazer uma palavra aqui. De estar enriquecendo. Porque ter um iPhone 15, sei lá... Eu evitei dizer nome de marcas, mas você já disse nem nada, não. Nós estamos no segundo semestre de 22 gravando isso daqui. Qual é o último iPhone agora? 14. 14, eu já estou no 15. Ave Maria. Eu não uso iPhone. Mas eu tenho o último modelo... eu comprar isso, eu não estou enriquecendo. Porque, na verdade, isso vai começar a perder valor. Né? Eu não estou enriquecendo com isso. Da mesma forma... Não é um ativo, você quer dizer? Não é um ativo. Da mesma forma, um carro, né?
ele desvaloriza. Aliás, principalmente você compra o carro zero. Quando você compra, aquilo você compra por um valor, você saiu na rua, o que aconteceu ali? Você já empobreceu, você empobreceu. Você está comprando algo com valor X, você sai na rua, se você tentar vender ele, você já vai vender por X. E aí vem um ponto aqui. Eu sei que você está doido para voltar. Não tô não, vamos lá. Mas vem um ponto aqui. Vamos falar de enriquecer. A gente não pensa nisso, né? O que é enriquecer, que é bom enriquecer e que nós merecemos enriquecer. E aqui ninguém está falando dessa idiotice de se torne milionário, que não é idiotice não, tá? Mas eu quero dizer assim... 5 passos para, né? Vocês estão dizendo, eu estou falando de enriquecer. Né? De você chegar e dizer, olha, eu estou evoluindo, como eu posso evoluir nos meus conhecimentos, como eu posso evoluir fisicamente. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do enriquecer? Sim, eu comecei até fazendo a brincadeira, né, da Mega Sena, né, porque na verdade o professor Danilo, né, captou bem, ou seja, quando eu falei da Mega Sena era como se eu estivesse falando, nossa, se eu tivesse muito recurso aqui disponível, eu investiria bastante em educação financeira. Mas, gente, a Mega Sena não é de forma alguma a sua estratégia de enriquecimento, por favor, né? A riqueza se constrói ali a cada dia, né, naquela capacidade de poupança ali que você vai gerando. Como eu falei há pouco, em primeiro lugar, nós temos que aprender a gastar somente aquilo que a gente ganha, não ultrapassar isso. Depois, o segundo passo é ir reservando aí essa capacidade de poupança e buscando cada vez mais e ampliando essa capacidade. Então, se você começa reservando 5% ao mês dos seus rendimentos, depois você vai reserva 10%, depois você reserva 15%, e aí você não está mandando para um bem de consumo, né, lá para o celular, para a TV, para o carro, mas você está mandando isso aqui, ou seja, um ativo que vai estar te dando retorno, que vai estar gerando retorno mesmo, mais recursos. E aí, às vezes, a gente tem essa ideia do que o enriquecimento, né, ele não é uma coisa legal. E se você enriqueceu fazendo isso, ou seja, você não roubou de ninguém, não foi vendendo coisas ilícitas, mas foi fruto ali da sua conquista, do seu trabalho e da disciplina da sua disciplina financeira, então é admirável, né, essa sua capacidade de guardar algo. Eu fico muito feliz, às vezes, quando eu escuto histórias de pessoas que realmente viveram ali, trabalharam muito e foram disciplinadas para reservar isso de alguma maneira, né? Seja investimento em produtos financeiros, investimento em imóvel, investimento em alguma outra coisa, e foram se disciplinando e conseguiram, inclusive, deixar para seus filhos, para seus netos, aquela riqueza super positiva, fruto do trabalho dele, por essa disciplina. Então a pessoa conseguiu viver aquilo ali, usufruir daquilo e ainda legar para alguém aquela riqueza. Tem um bocado de coisa aqui, mas vou deixar você falar. Fala. Eu queria aproveitar o Marcelo aqui para fazer algumas perguntas, né? E se a gente for considerar o brasileiro médio, que ganha muito pouco, um salário mínimo, no máximo um salário mínimo e meio, mas na maioria das pessoas é isso que acontece. Se não tem grana sequer para eu manter, por exemplo, mal alemar consigo pagar minha faculdade, professor, sobra um pouquinho aqui, o que eu faço? Como é que um sujeito como esse, que ainda não tem um patrimônio, que ainda não tem um monte de recursos entrando, como é que ele começa a ter um comportamento mais adequado para pensar no futuro? Que eu sei que você está olhando muito para o futuro, quando você fala assim, olha, eu preciso poupar. Porque, claro, você já disse lá na frente também, lá na frente o nosso trabalho, a nossa produtividade cai, eu preciso ter um recurso. Como é que alguém que ainda não tem um rendimento alto começa a trabalhar com isso, Marcelo? O mais interessante, professor Danilo, quando a gente fala disso, é que na minha experiência, assim, também como falou o professor Dailton, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum dado estatístico, mas na minha percepção de pessoas que eu conheço, seja no meu trabalho, seja na minha vida, é que, por incrível que pareça, pessoas que ganham até pouco, elas conseguem entrar mais, ter uma maior disciplina de reservas, de poupança, do que pessoas que ganham
altos salários. Então, uma coisa é, você realmente tem uma mãe de família que ganha um salário mínimo, que tem 2 filhos, realmente para essa pessoa é bem difícil. É uma situação ali bastante complicada, porque ela tem necessidades básicas a suprir, né? Ela tem a luz ali da casa. O recurso é muito escasso. O recurso é bastante escasso. Mas se ela já ganha um pouquinho mais, ela já consegue ir guardando alguma coisa. Então, muitas vezes a gente pensa... quem guarda dinheiro, quem investe é quem ganha muito. Não é isso, né? Você tem pessoas que ganham muito e que ganham mais e que gastam mais do que o muito que ganham. Perfeito. E você tem pessoas que ganham ali pouco e que desenvolveram essa disciplina da reserva. Então não precisa esperar ganhar muito para começar Não, a poupar, né? não precisa, Isso, não precisa. Isso reforça a existência de um elemento comportamental e de mentalidade, né? Que independente do valor, né? Eu lembro que uma vez eu estava na Universidade de São Judas e eu dizia, alguns alunos fizeram um trabalho e veio fazer uma entrevista comigo. E eles me perguntaram assim, eu concordo totalmente, eu tenho essa mesma percepção. Aliás, isso daqui dá uma boa pesquisa. Quem sabe a gente pode fazer isso aqui na Galícia Educação, dá uma boa pesquisa mesmo, fazer essa análise com dados. Mas minha percepção é muito próxima à sua percepção, porque quando eles vieram fazer a pergunta, eu dizia, olha, eu ganhava um salário mínimo e eu reservava tantos %. Eu lembro que naquela época, eu fazia faculdade, você lembra bem, né? Nós somos amigos há muito tempo, e eu dizia, a primeira pessoa que eu tenho que pagar sou eu mesmo. Isso. Eu sou a primeira pessoa que eu tenho que pagar. E eu ganhava um salário mínimo, claro, diferente. Eu não tinha filhos, eu vivia só. Então, era eu por minha própria conta. Andava de bicicleta. Andava de bicicleta. para economizar no ônibus. Então, isso é realmente um fato. E traz um pouco essa coisa, volta para a questão da educação, né? Isso, volta para a questão da educação. Essa questão da educação, e enquanto a gente estava falando sobre isso, né, eu lembrei muito aqui da minha educação financeira. Se tem uma pessoa a quem eu tenho que agradecer, né, por essa educação financeira, essa pessoa é meu pai. Puxa, né? isso é legal. Meu pai foi, assim, a pessoa admirável, né, nesse aspecto, porque eu lembro quando nós éramos crianças, ali da idade dos seus filhos, né, do Isaac e da Isabela, meu pai, ele dava o dinheiro pra gente às sextas-feiras, só sextas-feiras, para comprar um lanche na escola. E aí, eu ficava vendo, nossa, eu quero comprar isso, mas esse dinheiro não dá. Mas se eu guardar e juntar com o da próxima sexta, aí vai dar. Então, eu já fui trabalhando o longo prazo. Aqui, quando você tem 6 anos de idade, uma semana é longo prazo. Então, eu já fui trabalhando isso. E aí, meu pai, a proporção que nós íamos crescendo, meu pai disse, é o dinheiro agora do lanche da semana. Então, não era mais só na sexta-feira, era o lanche da semana. Então, eu tinha que gerir o lanche na escola na semana. E aí, às vezes, eu dizia, eu posso todos os dias comprar isso, ou eu posso só segunda, quarta e sexta comprar aquilo. Então, em um único dia comprar. Então, você ia fazendo. E aí, assim foi na nossa vida. Depois ele passou a dar o dinheiro da semana e do final de semana. Então, nós começamos ali dar uma saidinha, tudo. Então, se eu quero sair no final de semana, usufruir mais disso, então na semana eu já não vou quase gastar. E assim foi. E aí depois ele foi dando cada vez mais. Agora, esse recurso aqui, todo mundo ali começando a vir na faculdade, aquela coisa toda, esse recurso aqui você tem que se virar. Só vai ganhar agora presente, Natal e aniversário. Mas o resto você tem que se manter com isso aí, hein? Não dou mais nada. E assim foi. E aí, quando entramos no mercado de trabalho, a gente já entrou um pouco com essa consciência. Já tínhamos essa mentalidade. Tem algumas palavras aqui que eu gostaria de fazer alguns destaques. Primeiro, consciência. Vou pegar pela última que você falou. Um elemento comportamental importante na questão financeira, e eu digo qualquer questão, é tomar consciência das coisas. Né? Então, por exemplo, a gestão emocional, tomar consciência das suas emoções. A questão, engraçado que, por exemplo,
quando eu for observar a minha dieta, o que é que eu estou comendo e tudo mais, se eu tomo consciência do que eu estou comendo, eu como melhor, né? Se eu tomo consciência do que eu estou gastando, eu gasto melhor, né? De para onde é que está indo esse dinheiro. Quer dizer, isso daí é um fato. Né? Se você toma consciência de como você está decidindo coisas na sua vida, você decide melhor. Exatamente. Quanto menos você estiver no automático, melhor são as suas decisões e as suas escolhas. E isso acontece assim, eu posso trazer assim para mim, na minha experiência, lidando com minha própria gestão financeira, né? No mês que eu não dou muita atenção a isso, é um mês que eu disse, nossa, não, mas aqui eu chutei geral. Isso acontece em tudo, né? Então esse fator consciência ele é fundamental. Tomar consciência. Para onde é que está indo meu dinheiro? Por que eu estou gastando isso? Isso daqui realmente é importante? Eu preciso... Esse processo de reflexão. Claro que não precisa ficar... Neurótico, mas isso daqui é um primeiro elemento. Segundo elemento do que você falou, voltando ainda para aquela dimensão lá do enriquecer e tal. Um conhecido nosso, eu não comentei isso ainda com você, porque tem tempo que a gente não come aquela feijoada, né? Mas um conhecido nosso, ele teve um perfil na rede social roubado. E aí ele começou a divulgar, era um golpe financeiro. Uhum. Que o golpe era o seguinte, você fazia um Pix de R$5 e em 5 minutos... Era um negócio absurdo. Eu lembro, eu vi algumas coisas assim, você fazia um Pix e recebia tipo... Era 500, eu acho. Exato, Me explica isso, porque, como assim? Porque quando a gente fala de educação financeira, de enriquecer, o que gera valor, me ajuda aí, professor de economia, história, o que gera valor dentro de uma economia é trabalho, quer dizer, hoje, né, mas o valor trabalho vem desde Adam Smith. Aliás, é um ponto de concordância entre o liberal Adam Smith e o comunista Marx, né? Eles concordam no valor trabalho. Quer dizer, eu vou te fazer um Pix de R$5? Para ganhar 500. Para ganhar 500. De onde é que veio esses 495? Ele veio de onde? O que gerou, o que agregou na economia esse meu Pix de R$5 para justificar esses R$495? Então, o trabalho que agrega valor, que gera riqueza, né? Que gera riqueza. Essa é a minha segunda provocação. E a terceira é a associação da riqueza tem a ver com esse golpe também, da riqueza com enriqueci porque sou esperto, enriqueci porque sou... Safo, eu sou né? Safo. Sou ligeiro. Eu sou ligeiro, eu sou corrupto. Isso daí é um elemento que nos atrasa bastante, ou não? Eu acredito assim, né? Cada vez mais nós vivemos na sociedade do imediatismo. Eu lembro que antes nós saíamos na rua para procurar um táxi, então você tinha que caminhar um pouco até uma avenida onde o táxi passasse e ficava ali esperando o táxi passar e você nem sabia quantos minutos você tinha empenhado naquilo. E no mínimo você empenhou ali 10, 15 minutos. Hoje a gente pede um carro por aplicativo. Se deu 5 minutos aqui, você... Nossa, 5 minutos. Né? Então, e se a gente falar também de comunicação, imagina, você tinha que esperar a pessoa estar no escritório ou em casa para você conseguir falar com ela, porque era o telefone fixo. E hoje em dia, a qualquer hora você... Não sou dessa época. Senão, Eu ficava assim. Você viu no museu, Você viu no museu, né? Então, hoje você pega, liga, né? E se a pessoa não atende... por que o professor Danilo não atendeu minha ligação, não respondeu na mesma hora a mensagem? Então a gente está nesse tempo do imediatismo. E é tudo isso, né? As pessoas, elas entram na universidade e, por um lado, é muito bom que ela já entre querendo ser o CEO de uma determinada companhia, mas se ela acha que ela vai concluir a faculdade e no próximo semestre ela já vai se tornar o CEO de uma companhia global, ela vai ter uma experiência de frustração. Mas agora, se ela pensar, eu vou entrar na faculdade, vou fazer isso, eu vou dar esse passo, vou errar, vou acertar, vou sofrer, e um dia eu vou chegar lá, maravilhoso. E a mesma coisa isso acontece com questões financeiras. Uma vez eu
eu estava conversando com um novo cliente meu, e tinha conversado com ele tinha me dito 10 vezes que ele era bastante conservador, e eu disse, ótimo, eu tenho muitos clientes bastante conservadores e tal, e aí fomos conversando. E aí eu disse, olha, para eu te fazer uma boa proposta, analisar bem os seus investimentos e te propor algo dentro do seu perfil e tal, eu preciso conhecer a sua atual carteira, né? E aí quando ele me manda a atual carteira dele, 40% da carteira dele estava em criptoativos. Uau! E aí eu fui e disse, nossa, você me falou que é bastante conservador e 40% da sua carteira... Ah, não, mas é porque tá todo mundo ganhando muito dinheiro, né? Aí tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, não é isso, né? Aí entra essa questão do imediatismo. Então, você teve momentos ali que os criptoativos deram uma puxada, assim como outros ativos de risco, mas você não pode achar que é conservador e ter 40% em criptoativo, porque é aquela lógica do milagre. E isso é em tudo, né? Às vezes, quando a gente, voltando para essas questões de política, sempre a gente espera um milagre, né? Qual é o candidato que vai operar um milagre? E cara, um país ele não é construído por um milagre de um candidato. Um país não é construído por um milagre do presidente A, B ou C. O país é construído por governantes, pelo Congresso, pelo parlamento, por um projeto, pela participação do povo. Então, às vezes a gente vai, nesse imediatismo, buscando soluções miraculosas e essas soluções não existem. E quando fala sobre o trabalho, não tem imediatismo no trabalho, né? O trabalho, o resultado de um trabalho não é imediato. Não é. Eu queria até pegar isso que você está falando, e já que a gente está aqui na nossa escola de coaching, né? A gente fala muito é uma escola, a gente está trabalhando a educação das pessoas, nós buscamos a aprendizagem das pessoas, e a gente sabe que a aprendizagem é um processo. Num dos episódios atrás, eu não lembro qual foi, a gente falou muito sobre o aspecto que o quanto é importante errar e o quanto que a gente aprende com os erros, né? E eu fico imaginando como é que isso se aplica ao mercado financeiro. Porque quando você erra estou escrevendo uma redação e errei o verbo, a conjugação verbal, eu vou lá, coloco uma borracha, apago, corrijo. Mas quando eu estou colocando recurso financeiro, resultado do meu trabalho, rendimento que a minha família tem, e eu erro, Marcelo, como é que a gente lida com isso? Porque um erro no mercado financeiro, por exemplo, pode significar um imóvel, cara. Como é que você assessora os seus clientes quando você percebe ali que ele foi para um caminho errado, dá para fazer algum tipo de aprendizagem aí também? Como é que você gerencia os fracassos que certamente existem também nessa área? Olha, essa é uma resposta, assim, para 3 horas de podcast. Nós temos 3 minutos. Marca outro episódio. Aí se tiver segunda temporada, o Marcelo tem que voltar, porque, se você quiser. Ah, claro, um prazer imenso estar aqui com esses 2 mestres aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, né, que, como eu falei, é uma resposta bastante complexa. Quando a gente fala de erro, né, é investimento. Às vezes a gente pensa que o erro, né, e aí, falando mesmo de erro, porque uma coisa é de diversificação, uma coisa é volatilidade, outra coisa é erro e investimento, ele pode ter diferentes vertentes. Às vezes a pessoa acha que um errar no investimento é quando ela, né, ali sozinha, escolhe investir, como eu falei aqui, 40% dos recursos dela em criptoativos. Ok, não considero essa uma estratégia acertada. Mas aí, às vezes, também é um erro a pessoa colocar um recurso numa aplicação que ela acha que é segura, é conservadora, isso e aquilo, e que rende menos que a inflação. Então, não teve volatilidade, mas ela perdeu metade do recurso dela no ano. Porque aquele recurso rendeu 2%, se a gente estiver falando da taxa Selic aí nos últimos anos, pegando ali 2020 e início de 2021, então rendeu 2%, a inflação foi 10%. Né? Ela empobreceu. Ela empobreceu. Poderia ter colocado dinheiro debaixo do colchão, inclusive. Né? Exato, e teria empobrecido, né? Então, tá embaixo do meu colchão, tá seguro. Não tá, porque a inflação tá comendo. Então, existem várias maneiras de você errar. No geral, né, no meu trabalho de assessoria, a gente evita exatamente isso. Então, no geral, o cliente conversa comigo, debate comigo, a gente constrói ali uma carteira e busca exatamente um equilíbrio a partir da diversificação para, eu sempre digo, né, construir uma carteira para
para todos os tempos, né? Para o inverno, para o verão, para a primavera. Às vezes as pessoas perguntam sempre, Marcelo, em que tá bom para investir hoje? Né? Cara, não existe isso no que tá bom para investir hoje. O que tá bom para investir é o que sempre esteve bom. Diversifica a tua carteira assim, né? Constrói uma carteira, porque não tem como você estar. Constrói uma carteira para a primavera, aí daqui a 3 meses eu mudo pro verão. Aí depois, e assim vai, né? Aí outono, aí depois inverno. Não. Né? Então é isso. E aí quando um cliente ele quer ir, né, mais, e que eu digo, né, é uma exceção, quando ele bate mais o pé, não, eu quero fazer assim tudo, eu explico, deixo ali ele consciente ali dos riscos, ou risco de perder da inflação, ou risco de uma alta volatilidade, e tento trazer ali a coisa para um consenso, para algo... Quando a gente fala de investimento assim, a gente fala de retorno, risco, liquidez. Exato. Geralmente, os problemas acontecem na liquidez. Os problemas se materializam na liquidez. Entenda meu ponto. Você pode estar com um ativo que ele não está te dando o retorno devido, está com uma volatilidade grande, mas se você tem liquidez e não precisa realizar aquele ativo, aquele investimento, você pode deixar ele se recuperar. Sim, pode. A perda, ela se materializa quando sua liquidez esgassa. Exato. Como eu falei, né, eu acho que esse tema é bastante complexo e realmente merece aí uma outra, para a gente explorar bastante, Fernanda, eu acho que merece uma outra conversa, para a gente não dar só pinceladas de questões muito complexas. E aí quem está nos assistindo fica com mais dúvidas do que com resposta. São temas interessantíssimos, mas que dá para a gente explorar. Então, se você quiser explorar em outro ponto, porque eu lembro que a gente conversa muito sobre isso, né? Sim, bastante. Às vezes existe uma indicação de um fundo que naquele mês ele foi mal, a pessoa já começa... Ai, meu Deus, olha, você me indicou esse fundo. Pô, mas se você for olhar o histórico de 5 anos, o fundo, e se você for fazer uma compreensão de que o investimento que você está fazendo não é Claro, você tem que ter uma parte ali no imediato, mas o investimento... Isso, aí voltando agora para a questão comportamental, o que acontece, né? O brasileiro, ele, dado todo o nosso histórico de hiperinflação, taxa de juros sempre muito alta, tudo. Então, o brasileiro, ele tem muito a cultura da renda fixa, né? A renda fixa. Então, ele traz muito isso. O brasileiro, ele ganhou muito dinheiro com renda fixa. Overnight. Overnight. Isso não é da minha época. Isso não é da minha época. Isso não é da minha época. Eu estudo, exatamente. Então, o brasileiro ele foi acostumado a ganhar dinheiro no mercado financeiro na renda fixa. E com alta liquidez, né? E com alta liquidez. E aí, quando as coisas mudam, como tem mudado, agora aí a renda fixa está pagando muito novamente, não sabemos até quando, mas nos últimos 5 anos a coisa não foi dessa forma, então ele começa a ter que conviver com algo que é desconhecido para ele, que é a volatilidade. Olha, quando eu morei na Itália, né, como você falou, eu estudei fora, quando eu morei na Itália, nossa, ali em 2000, tinha uma senhora que ela já tinha ali na época seus 80 anos, e ela já investia em ações na Argentina, tá? Além dos investimentos que ela fazia em mercados desenvolvidos, ela já investia em mercados de alto risco. Mas por quê? Porque lá existia uma taxa de juros já tão baixa, que já perdia da inflação, e ou as pessoas diversificavam os investimentos, ou elas não tinham retorno. E isso nós aqui estamos aprendendo agora. As coisas têm mudado agora, então é toda uma questão de comportamento. Volta para a complexidade, né? Você falou dos 3 eixos, né? Retorno, risco e liquidez. Quando você tem Aqui nós somos acostumados a retorno alto. Com risco baixo. Isso. Né? Mas Danilo está ali agoniado, o Fernanda também já está cenando. Eu tinha mais coisa para perguntar, né, Dan? Deixa eu aproveitar esse momento aqui e fazer o nosso outro jabazinho. Já que o Marcelo está falando de comportamento financeiro, e a gente tem aqui na Escola de Coaching da Galícia uma linha de formação específica em Finance Coaching. Todo mundo que passa pela formação de coaching aqui na Escola Galícia tem lá os 8 módulos de fundamentação, que todo mundo tem que fazer, mas se você tem
o desejo de entender melhor como é que essas ideias, os comportamentos, como é que as questões sociais também influenciam nas escolhas, o tal do Finance Coach pode te ajudar muito. Dá uma olhada só. Isso aqui tem coisas interessantes nesse módulo. Eu sei que o Adailton gosta muito dele, porque inclusive ajudou a montar. Contabilidade mental, todo baseado no Richard Thaler, né, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Tem muita coisa interessante nesse módulo. A gente tem um módulo de mentalidade financeira, como é que o seu comportamento também atua nessa área. O processo de planejamento financeiro pessoal e familiar. Excelente. E o planejamento de aposentadoria. Nós temos tudo isso aqui no nosso módulo de Finance Coaching. Então, recomendo a você, sem falar, que em todas as formações a gente também tem um atendimento supervisionado, que são as 10 aulas que as pessoas assistem online, ao vivo, com a aplicação das ferramentas que são tratadas durante a formação. Então, recomendo, entre no nosso site aí, encontre a Escola de Coaching da Galícia, veja no detalhe o que a gente tem para oferecer, que é algo extraordinária qualidade. Né, Adá? Agora a gente precisa ir para o segundo bloco, cara. É verdade. Nos aguarde aí no segundo bloco. Isso pode, coach. Vamos trazer aí cases práticos e abrir para perguntas, saber ali da produção se tem perguntas separadas para o nosso querido convidado aqui responder. Estamos aí. Senha do banco, viu, Marcelo? É o que a gente quer. Então vamos nessa. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do nosso Pod Coach. Nesse bloco nós trabalharemos as perguntas que vocês enviaram. Nós chamamos de Isso Pode, Coach. Marcelo, assim, ó, nós temos uma escola de coach aqui e uma das coisas que a gente trabalha é mostrar a metodologia coach que nós estamos trazendo, com conexão com a IOC, né? Ligada à Universidade de Harvard. Porque existe uma modinha coach que coach se transforma 3 dicas, segredo do sucesso, nada contra quem consome esse tipo de conteúdo, se faz sentido para você, tudo ok. Mas a gente mostra que isso não é a metodologia coach, que é um processo de educação comportamental, que exige esforço, exige disciplina e tudo mais. Então, os que estão nos acompanhando aqui em diversos episódios já sabem, se você está nos conhecendo nesse primeiro episódio, explicando aqui esse bloco, nós trazemos dúvidas do nosso público e um case, para mostrar a aplicação prática mesmo da metodologia coach. E aí eu queria já trazer um elemento aqui, que a gente não falou. Posso, Dan? Manda ver. Já posso? É um elemento que eu fiquei... Danilo cortou ali o primeiro bloco, eu falei, mas ainda tinha um... Péssima Você pessoa. cortou? Péssima pessoa. Ou ele cortou, né? Que é a questão da educação comportamental, ou lidar com o comportamento na perspectiva de um assessor de investimento, né? Porque vocês têm toda uma formação, vocês estudam elementos, vocês estudam a carteira, a certificação, você tem uma prova, tem um para certificar, e tudo supõe uma racionalidade, mas no dia a dia... É exatamente o contrário. Na verdade, na nossa formação mesmo, realmente é muito isso, né? Tudo muito voltado para dados de mercado, números de mercado, análises, né? O que a gente mais faz durante o dia é ouvir analistas, é ler análise e isso tudo. Mas quando a gente conversa com o cliente, a gente está conversando com uma pessoa, né, que tem todo o seu emocional envolvido, tem toda a sua história envolvida, traz todo o seu comportamento. Então, crenças também. Crenças, valores e tudo mais. E aí o nosso trabalho é muito esse casamento, né, ali de tentar trazer o máximo de racionalidade dentro daquela conversa, mas sabendo que a racionalidade completa vai ser impossível, até porque ela não existe, né? Ela é conceitual. Mas é sempre essa interação ali, de mostrar realmente o que faz sentido, o que não faz, mas isso sempre numa interação com a pessoa, com as crenças dela, com a história dela, com os valores dela, com tudo. Por exemplo, eu vou falar aqui de dois
polos de clientes que eu tenho, de dois tipos de clientes que eu tenho, né? Que são servidores públicos federais e executivos. Então aqui eu tenho executivos que estão no mercado privado e servidores públicos federais que, digamos, são executivos ali no serviço público. E quando a gente parte aqui, a gente tem realidades muito diferentes. Esse aqui tem estabilidade, né? Ou seja, tem segurança, tudo, e esse aqui está empregado hoje, não sabe se estará empregado amanhã. Então, quando eu olho para essas duas realidades, quem é que deveria, nos investimentos financeiros, ser mais arrojado, né? Se expor mais a risco? Com certeza seria aqui o servidor público, porque ele tem a estabilidade dele, enquanto o outro não tem. E normalmente acontece o contrário, né? O servidor público ele é sempre mais conservador, ele é sempre mais... Por quê? Porque isso já é dele, né? Ele já, quando ele escolheu o serviço público, quando ele se dispôs a estudar anos para passar num concurso e fazer aquela atividade ali o resto da vida dele, era porque ele já estava buscando uma segurança. Então já existia essa busca de... A aversão do risco é muito maior. A aversão ao risco é muito maior. E aí isso permeia a vida dele por completo. O executivo não. O executivo, ele já não quis aqui estudar para um concurso público, ele quis estar no mercado. Então, a tolerância a risco dele é maior. E se eu venho para o empreendedor, que é aquele cara que... É o kamikaze, né? Que é exatamente aquele cara que não é executivo, não tem CLT, não é servidor público, não tem nenhuma segurança, ele ganha hoje, pode não ganhar amanhã, ele pode ganhar hoje, pode perder tudo amanhã, e esse cara, ele no geral é o mais sedento de risco dos investimentos financeiros dele. E muitas vezes eu digo para o meu cliente quando ele é empreendedor, cara, a sua parcela de risco já é o seu negócio. A sua parcela de risco já é a tua atividade. Perfeito. Que hoje é e amanhã pode não ser. Mas ele, no geral, é quem mais quer risco. Porque é isso, as crenças dele, a natureza dele, a forma dele pensar, trazem ele para cá. No outro extremo tem aqui, como eu falei, o servidor público, que poderia se arriscar mais. Que poderia se arriscar bem mais, mas as crenças, a forma de pensar, a história dele, tudo, as escolhas, o levam a agir diferente. É interessante isso, né? Porque você propõe uma carteira mais arriscada e aí o servidor... Não, por favor, muda. Enquanto que o outro, você propõe uma carteira mais conservadora, ele tá, poxa, mas a gente não poderia arriscar. É exatamente isso. É bem isso mesmo, né? É exatamente por aí. Marcelo, eu lembrei agora que eu participei de uma live, não foi uma live, era um webinar. Era um webinar, né? Promovido por um grande grupo de educação e que lá estava uma educadora financeira que nós respeitamos bastante, né? Não vou citar o nome aqui por uma questão, e que nós respeitamos bastante porque realmente ela, de uma forma muito simples, ela traz conteúdos de educação financeira, principalmente para quem está começando, que eu acho maravilhoso. E aí eu fiz essa pergunta, eu resgatei o Thaler, né, que é uma das nossas referências aqui no nosso curso, Nobel de Economia 2017, Contabilidade Mental, Lidamos com Dinheiro na Irracionalidade. E eu perguntei para ela o que é que o mercado financeiro tinha para trabalhar essa questão comportamental e esse aspecto da irracionalidade do ser humano lidando com o dinheiro. E eu fiquei um pouquinho frustrado, porque, você sabe, eu já te contei essa história, ela disse, a gente tem alguns estudos do efeito manada. É bem verdade que o efeito manada é um fator comportamental, né? Efeito manada, para você que está nos acompanhando não sabe, o indivíduo segue o que todo mundo está fazendo. Está todo mundo ganhando dinheiro com cripto, comprando Petrobras. Aí vai, segue, né? E por que minha frustração? Porque eu disse, existe uma carência aqui no mercado financeiro de entendimento desses aspectos comportamentais. Você que está dentro, o que você lê disso? Eu estou sendo injusto?
Existe Não, realmente você está sendo justo, né? Na verdade, né, se a gente fala não só no mercado financeiro, mas em diversos aspectos da vida, na gestão mesmo, se a gente for falar, essa dimensão das emoções, a dimensão do comportamento, da interação, emoção, decisão, é algo, é uma carência, eu acho, bastante abrangente, né? Eu acho que vocês estão exatamente aqui um pouco para atender essa demanda. Porque se eu olho, não só eu concordo com essa carência na formação dos operadores do mercado, na formação do investidor, mas ela existe como ela existe também em outros aspectos, né? Se você trata do direito, né? Nossa, o quanto o direito ele envolve emoções, né? O quanto você ali numa disputa judicial, quanto tem de emoção ali, se os advogados compreendessem isso de uma forma mais abrangente, talvez os resultados de alguns processos seriam bem diferentes, né? E se a gente vai para a gestão também, na hora que você está decidindo e que você está lidando ali no dia a dia, meta, indicador, isso, mas que quem consegue isso, quem realiza isso são pessoas. E aí se o gestor tem essa visão mais abrangente de emoção, seria muito diferente. E outro, vou falar também da própria medicina, né? Na própria medicina, se o médico ele compreende o quanto existe de emoção também ali envolvendo o paciente dele, talvez nós tivéssemos outros resultados. Então, eu concordo que realmente existe essa carência, tem muito a ser explorado, mas que não é uma carência apenas no mercado financeiro, é uma carência mais abrangente, uma carência na vida das pessoas. A gente estava falando desse automatismo, quanto se decide tudo no automatismo em vários aspectos da vida. E realmente é um grande campo aí a ser aprofundado, a ser explorado. Eu me lembrei de um caso, vocês estão falando aí, e é tão interessante porque como a gente está numa escola de coaching, né? Num dos atendimentos que eu fiz há alguns anos, um profissional me procurou por questões de carreira, não estava conseguindo subir na carreira. E já tinha tido algumas oportunidades, mas sempre batia na trave. Eu falei, vamos tentar entender essa questão, né? E vamos trabalhar isso nos nossos encontros. Muito interessante, porque no 7º encontro, Adailton, nós entendemos, olha que absurdo isso, nós entendemos, porque fui conhecer o histórico familiar dele, ele dizia, na minha família nada dá certo, tive até parente meu que ganhou na loteria, mas perdeu tudo, fulano de tal na minha família tentou isso e também não deu certo, tinha começado a dar certo lá e deu... Um outro contou um caso de um parente dele, acho que era um tio dele, que também abriu um negócio, foi muito bem sucedido durante um tempo, fracassou em tudo. E aí nós chegamos à conclusão, depois de muitas perguntas, porque nós não damos respostas no coaching, mas nas provocações, descobrimos que ele, por lealdade ao sistema familiar dele, ele não se permitia ser bem-sucedido nos investimentos que fazia, e também nas tentativas de melhoria na carreira dele. Claro, porque se ele se desse bem e fosse bem sucedido, era como se ele estivesse virando as costas para a família, Marcelo. Então o sentimento de pertencimento e de lealdade dele o impedia de avançar. Quando depois nós olhamos para isso e fomos criando algumas estratégias para se afastar dessa realidade, né? Mas olha como o fator comportamental pesa em tudo que a gente faz. Sem dúvida. Inclusive nas escolhas da profissão. Se no fator financeiro pesa, imagina na escolha da profissão ou nas tentativas de aumentar a sua renda ou de mudar de cargo, né? Eu lembro muito bem que durante muito tempo eu também sofri de males parecidos, né? E o Adailton, como é um cara mais arrojado, ele sempre tá ali à frente, desbravando a mata, e a presença dele me tornou, olha, ele não precisou falar nada, eu sou inteligente, eu entendi, né? Mas assim, eu vendo as ousadias dele, me permitiu também ousar mais. Então, olha também como que nosso entorno também nos permite mudanças comportamentais profundas, né? Você ia falar alguma coisa, amigo?
Não, o que eu disse, eu ia perguntar, começamos um outro podcast? Porque isso daí, né? Inclusive a gente trata sobre isso na nossa linha de formação. Perfeito. Tem um curso que nós trouxemos para cá, que experimentamos na universidade, né, que é mentalidade financeira, que a gente explora bastante essas coisas. O que a gente traz da cultura, o que traz da família, fazer esse processo de identificação, né? E eu achei muito inteligente a sua resposta, Marcelo, porque eu adoro... Gente, é por isso que eu adoro vocês. Eu não deveria estar falando isso. Momento declarações mas de amor. aqui estão os meus maiores amigos. Pagar com vinho certeza. que é bom nada, né? Exato. Eu te amo, eu te adoro. Cadê o vinho? Mas assim, vocês são de uma inteligência. Olha a resposta do Marcelo. Ele chegou e disse, realmente, você não está sendo injusto no mercado financeiro. Mas os médicos também, os advogados também. Os gestores. Mas é isso. É verdade. É fato. Professores que não entendem o aspecto comportamental, emocional que envolve a aprendizagem, né? É muito legal. E é por isso que nós estamos construindo esse projeto aqui da Escola de Coaching. Queremos convidar você a conhecer mais. Vamos para as perguntas, não? Vamos. Ou vocês querem falar mais alguma É coisa? que ela só manda pergunta difícil, eu tô com medo do que vai... Gente, as últimas experiências, a gente disse, Fernanda, faz um crivo aí das mais fáceis. Ela não gosta das... Não, a gente... Eu vou começar a pedir pro Tio Lu, dá um beliscão nela aí, dependendo da pergunta, por favor. Mas as perguntas difíceis só vêm porque são pessoas especialistas. Quer um aumento de Não, mas salário. hoje pode mandar difícil, que o Marcelo tá aqui, ele se garante por nós. Vai lá, Fê. Nos garantimos. Então, ó, não é nenhuma pergunta, mandaram aqui um comentário que falou assim, ganho pouco, não sobra dinheiro no fim do mês, acho que investimento não é pra mim. Aí tamo junto, hein? Ó. Olha lá, hein? Mas peraí, a pessoa tá reclamando. Fui eu que mandei, inclusive, essa ideia. Não é uma pergunta isso. Eu acho que isso... Mas eu acho que isso é um pouco daquilo que nós já falamos lá no bloco anterior, né? A primeira coisa que a pessoa precisa ali é ver, né, realmente com o que ela está gastando, né? Ver se faz sentido realmente aquilo que ela está consumindo. E investir, e outra coisa, investimento é para todo mundo, né? Vamos tirar da cabeça essa história de que investimento é para quem tem muito dinheiro. É aquilo que eu falei, investimento é para qualquer pessoa. Então, se você começa e consegue aí guardar R$50 por mês, começa guardando R$50 por mês. Então, e isso aí já vai ser investimento, né? Desde que você não deixe aí embaixo do seu colchão. Títulos públicos federais, que é um investimento mais seguro que nós temos, né? Com R$30 você já consegue... Com R$30 você já consegue acessar e ter ali 100% da taxa Selic, que hoje está pagando 13,75%, aqui, falando aqui no segundo semestre, né, de 2022, ao ano. Então, investimento é para você sim, mesmo que você ganhe pouco. Esses últimos 10 anos a gente teve uma democratização, não sei se eu posso usar essa palavra. Sim, essa é a palavra. Do ingresso, porque eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu tinha que juntar na poupança para justificar investir, porque a taxa de corretagem, se eu investisse um pequeno valor, como R$50 todo mês, a corretagem ia roubar praticamente o montante que eu estava investindo. E hoje não, né? Hoje não. E como o Danilo falou no início, né, eu sou assessor de investimentos, credenciado à XP, e não é só fazendo um jabá aqui da XP Investimentos, mas é porque realmente a XP foi a pioneira nesse processo no Brasil. Então, a XP que realmente começou toda essa questão de aplique no Tesouro com corretagem zero e uma série de acessos a investimentos de diferentes naturezas, né? Na plataforma você acessa tudo que existe de renda fixa, tudo que existe de fundos de investimento, tudo que
tá ali, né? E a conta não tem taxa nenhuma, não tem taxa de manutenção, não tem isso, não tem aquilo. E aí a XP ela realmente foi provocando essa mudança, esse movimento. Essa semana mesmo eu fui surpreendido com uma situação de um cliente que tinha uma previdência em uma determinada instituição, e aí ela foi fazer a portabilidade. E na hora que ela foi fazer a portabilidade, que é uma coisa muito interessante, né, aí que as instituições, as autarquias aí passaram a permitir, Banco Central, CVM e tudo mais, que é você portar a sua previdência para um outro fundo sem ser tributado ali, sem nada. E aí quando ela foi fazer a portabilidade, o banco onde ela estava disse, olha, mas você vai ter que deixar aqui X%, porque a sua previdência tem taxa de resgate. E, gente, isso é uma imoralidade, porque a taxa de resgate não é só para ela fazer a portabilidade. Mesmo se ela quisesse sacar o dinheiro que ela investiu, ela ia ter que deixar um percentual ali. Isso era imoralidade, um negócio desse. E a XP, ela nunca, né, teve previdência com taxa de resgate, nem taxa de carrego, que era uma outra imoralidade, ou seja, você deposita e aí tem a taxa de carrego, porque você está depositando, você deixa uma parte. E na hora que você saca, a taxa de resgate tem uma outra taxa. Então, realmente, hoje em dia as coisas se tornaram mais populares, mais democráticas. Tinha essa revolução que você está dizendo que foi encabeçada aí pela XP, existiam todas essas taxas que dificultavam. Hoje em dia... A gente já sabe, tá? Em que lado da briga você esteve quando aconteceu a polêmica lá do Banco Central. Agora, um ponto ainda em relação a isso daqui, Marcelo, que eu gostaria de dizer para essa pessoa que responder para uma pergunta que ela não fez, porque ela não fez pergunta nenhuma. Ela disse... Ela colocou a situação dela, né? Ela disse, ganho pouco. Isso... vamos relativizar isso. Em relação ao quê? Ganho pouco em relação ao quê? É o quê? É um valor absoluto pouco ou ganha pouco em relação a alguma coisa? Porque tem isso também. Tem a questão é em relação ao que você gasta. Exato. Porque eu sempre falo isso para os meus alunos. Você não tem que ganhar mais do que você gasta. Você tem que gastar menos do que você ganha. Exato. É isso. Mas enfim. Fê, tem mais? Danilo, você quer? Não, vamos lá, vamos para a pergunta. Tem mais, puxando isso que vocês falaram, tem uma pessoa que mandou assim, não entendo sobre investimento, mas gostaria de começar a investir. Qual a maneira mais fácil e segura de investir? Tem alguma dica aí para quem está começando? Acho que você deu uma boa dica aí do Tesouro, né? Não sei se essa seria... Para começar a investir, se você vai começar a investir, começa investindo no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Porque dentro do Tesouro, as pessoas não sabem, mas existem 3 tipos ali, basicamente 3 tipos, existe mais, mas eu vou falar aqui de 3 tipos, que é o Tesouro Selic, que ele é o pós-fixado, ou seja, ele segue a taxa de juros, as NTN-Bs, ou IPCA+, que ele paga a inflação mais uma taxa fixa, e os prefixados, né? Ou seja, você já fixa ali uma taxa de entrada. E aí esses outros títulos, à exceção do Tesouro Selic, eles sofrem marcação a mercado, que é uma outra complexidade, a gente pode conversar depois, quando fizermos sobre investimento. A renda fixa pode ser variável. Na verdade, exato, é o que eu digo, a renda é fixa, mas o preço do título, ele é variável, né? Que inclusive isso vai ser uma mudança agora, né? A partir do próximo ano, todo mundo vai ter a marcação a mercado ali, e não na curva, né? Isso vai ser uma grande revolução, mas isso é muito bom, porque o brasileiro que investe em renda fixa, ele vai entender que a renda é fixa, mas o ativo, ele tem variação. Mas voltando, então a dica é realmente Tesouro Selic, até você construir ali a sua reserva de emergência. O que é a sua reserva de emergência? É aquele recurso que você vai precisar caso tudo der errado. Então, você hoje está trabalhando, está tudo bonitinho, está investindo. Mas aconteceu de você perder o seu emprego. Então você consegue viver o que? 3 meses, 6 meses, um ano, né, com esse investimento. Então a sua reserva de emergência deve atender a isso. E deve estar em algo conservador e com liquidez. E aí o Tesouro Selic é uma excelente opção para quem está começando. Então essa história de a pessoa está começando já ir para aquela coisa de vela, de compra e venda de ação,
que ganha não sei o quê. Não, Agora eu ofendi, não ofendi. não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Por quê? Como ele é generoso. Por que não é o melhor caminho você começar aí no mercado acionário? Há pouco nós falamos essa questão da liquidez. Então, imagina, você entrou numa ação, que é ótimo, tá, gente? Não é ruim você investir em ação. É um excelente investimento. Você está investindo em grandes companhias de capital aberto que já tem números ali transparentes, auditados, consolidados e tudo mais. Mas uma ação, ela sofre fortemente a variação de mercado. Então você hoje comprou uma ação X e pagou nessa ação R$15. E aí, amanhã, quando algo deu errado na sua vida, você vai precisar daquele recurso. E aquela ação que você pagou 15, ela está valendo 14. Então, se você precisa resgatar aquilo ali... O problema da liquidez. Então, a questão que a gente falou ali de liquidez e valor de mercado, então não vai ser interessante. Por isso que a sua reserva de emergência deve ser em algo conservador, com liquidez diária. E aí, quando você constrói essa reserva, aí tudo bem. Você vai diversificando em outras classes de ativos, mas que você não vai ser forçado a resgatar quando isso estiver em baixa, porque você está precisando. Então, por isso, a reserva de emergência. Fiz essa brincadeira, Danilo, porque eu já tive alunos meus. Professor, estou investindo num negócio aqui, aí aquela coisa de compra e vende ação, curto dias. Aí, olha, eu ganhei tanto. Isso vira uma aposta em cavalo, né? Vira uma aposta. E eu sempre digo, os influenciadores, né, desse mercado aí, no geral, eles ganham muito dinheiro não operando day trade, mas com os cursos que eles vendem, com os cursos que eles vendem para operar, como operar em day trade. Ô Marcelo, mas falando sobre isso então, acho que é importante reforçar essa ideia que você está trazendo para a gente, porque, querendo ou não, os investimentos se tornaram mais complexos. A gente estava falando no nosso primeiro bloco, né, do Brasil na época da hiperinflação, que você deixava o dinheiro no banco, num investimento com rentabilidade diária, e a maior parte das pessoas, quando tinha renda que sobrava, ia para poupança. Isso. O próprio banco já fornecia uma caderneta de poupança, com aniversário, aquela coisa antiga. E isso ainda está presente em muitas famílias. E a gente tem alunos nossos da Dailton, gente nova, de 20 e poucos anos. Não, professor, você está guardando dinheiro? Tá na poupança. Quando eu ouço isso de um menino jovem, dá vontade... Eu nem sei qual foi a última vez que eu tinha algum real na poupança. Teve alguma regra que mudou há alguns anos aí, que dava uma rentabilidade um pouco melhor. Depois caiu essa regra. Então não tem por que você manter o dinheiro na poupança. Então veja, gente, pelo amor de Deus, é bom se informar. A gente está falando aqui do Tesouro Direto. Dá para você entrar no site do Tesouro Direto, lá tem a lista, inclusive, das corretoras. Se você não quer, porque você não gosta da XP... Exato, isso. Não, é claro, existem outras. Há outras e lá e outras. A XP, como eu falei, encabeçou esse movimento. A revolução. Mas hoje, muitas corretoras, muitos bancos estão ali com tarifa zero, de corretagem zero. E outra coisa, o próprio site ali do Tesouro Direto te permite fazer uma simulação de qual que é o perfil mais adequado das 3 opções que o Marcelo aqui trouxe. Precisa estudar, como qualquer outra coisa que você faz, tem que estudar. Ou você tem que estudar, e aí entra, até agradeço um pouco dessa pergunta, essa questão da complexidade, né? Entra aí um pouco também da nossa figura como assessor de investimentos. O que acontece? Como falamos há pouco, o Brasil era o país da renda fixa. Então, ninguém precisava saber muita coisa. Joga na renda fixa, joga na poupança, ou joga num CDB de um bancão, e você tinha ali, você não tinha 100% da Selic, mas você tinha 90%, já estava muito bom, né? Ali já dava quase que 1% ao ano, dado o nosso histórico, como eu te falei, de hiperinflação e altíssimas taxas de juros. Quando esse movimento muda, aí o mercado realmente muda. E aí surge muito forte no Brasil a nossa atividade, que é bastante consolidada nos países desenvolvidos. Então, quando eu falei daquela senhora lá, que se chama Yolanda, né, lá na Itália, que ela já tinha investimentos fora, tudo, ela tinha um assessor que a assessorava naquilo ali. Por quê? Já tinha saído ali da renda fixa, tinha que ir para investimentos complexos. E por mais que a pessoa estudasse, ela nunca ia compreender aquilo ali como um profissional. Uma coisa é eu pegar meu celular e tirar uma foto. Outra coisa é eu contratar um profissional, um fotógrafo profissional e tirar uma foto. E assim por diante, né?
E, então, se você olha nos Estados Unidos, praticamente 95% dos americanos que investem através de um assessor de investimento. Investe com assessoria de investimento. Por quê? Dá pra culpar ele depois, Porque- né? Assim, Sim, é claro. amaldiçoar alguém, se amaldiçoar o assessor. Dá para culpar ele depois se ele fez algo diferente do acordado com você. Perfeito. Mas se ele fez algo dentro do que ele acordou com você, explicando, olha, isso é aqui, isso funciona dessa forma, a O volatilidade risco pode é ser esse. assim, o risco é esse, vamos assim, não vamos, né? Então... O mais frequente é o assessorado não fazer o combinado. É, né? não, é quando o assessorado não faz combinado, é outra coisa, né? Assessorado é ele quem decide pelo investimento dele. Se ele pega o aplicativo e muda, você não tem como fazer. Tem uns que fazem isso, né? Acontece. O Acontece. Marcelo manda uns relatórios do tipo, olha o que eu tinha desenhado para você e olha o resultado da pequena mudança, Nossa, porque que é sempre você uma fez. pequena mudança, Exato, né? sempre uma Eu pequena já mudança recebi esse relatório. que traz viu? resultados não tão agradáveis, né? Mas aí voltando, Dan, para a sua colocação, né? Então essa questão mesmo da complexidade, e é verdade. Então os investimentos, eles se tornaram mais complexos, porque só nessa complexidade você consegue proteger a sua carteira, trazer retornos interessantes para ela num médio prazo, num longo prazo. Então não basta lá jogar no CDB do bancão, jogar na poupança, nem mesmo jogar tudo no Tesouro Selic. Reserva de emergência, perfeito ali. Mas existem outras coisas quando você pensa, sobretudo, num longo prazo, uma vez que você tem sua reserva de emergência construída. Perfeito, perfeito. Ó, a última? Vamos para a última? Ou não, Falando acabou. pra Fê, que eu não sei se pode ser a última, eu queria só fazer não sei se é um comentário ou uma pergunta, eu tava tentando formular, porque vocês falaram bastante que algumas coisas foram complementando aqui no raciocínio, né, que eu tava tendo. Mas hoje está sendo muito comum nas redes sociais, né, toda essa onda de influencers digitais e tudo mais, muitos influencers digitais falando de investimentos. Inclusive, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de se conhecer e pesquisar sobre. E eu acabo vendo muita gente postando videozinhos daqueles Reels do Instagram, por exemplo, dicas de investimento para você que tem R$1.000 sobrando na conta aí por mês. Aí os caras colocam lá uma porcentagem para comprar de fundos imobiliários, uma porcentagem nos CDBs aí da vida e uma outra porcentagem para pagar em conhecimento. Eles colocam assim. Aí para de seguir o mundo. Muito legal isso, essa sua colocação. E aí é um ponto assim, o quão confiável é seguir esses caras, né, nessas dicas que de certa forma não são atemporais, né, porque em algum momento, naquele momento que eles falaram, aqueles rendimentos que eles vão falar pode ser que sejam bons e depois no dia seguinte mesmo pode acontecer de não ser mais. E o quão importante é, né, na verdade, essas pessoas que seguem essas pessoas deixar de seguir só esses gurus e procurar assessoria. Tá, isso é uma pergunta. Isso. Perfeito. É do nosso espírito aqui, tá? É o tio Lu que tá falando aqui. Ô, Marcelo, posso só levantar um pouco a bola para você depois fechar? Pode. Não, veja, porque eu tô pensando aqui, o tio Lu tá falando isso e isso pode ser a dúvida de muita gente. E a maior parte dessas grandes sugestões ignoram a questão da personalização. Para cada um, você tem uma necessidade específica, você tem um comportamento específico, você tem demandas específicas, você tem contextos específicos. Quando você fala, você dá uma receita para que a massa siga, você está ignorando uma série de variáveis, né? Na verdade, eu deborei assim porque eu pensava que ele estava assim, só fazendo um comentário, entendeu? Não estava entendendo que era efetivamente para eu responder aqui, né? Mas excelente colocação mesmo. E eu acho que todo mundo vai lembrar também, do jeito que, e isso é uma verdade, que hoje existem vários influenciadores que não contribuem tão positivamente com o mercado financeiro. Eles estão ali mais focados em vender o curso dele, essa coisa toda. Assim como nós tivemos, ou ainda temos, né? Não sei, não sou um grande consumidor desse tipo de conteúdo, nutricionistas, não nutricionistas, educadores físicos, não educadores físicos. Então, a pessoa... lógica é a mesma. É a lógica mesma. Então, do mesmo jeito que você... que é economista
ia lá, fazia determinado treino, aquele treino dava resultado, você se sentia no direito de se tornar meio que educador físico lá, e aí fazia sem nenhuma formação para aquilo, sem nenhuma preparação técnica, ou seja, só a partir da sua experiência você ia se tornando um pouco ali um educador físico, sem ser educador físico, e sem considerar toda essa questão que o professor Danilo acaba de colocar, da personalização, cada pessoa tem um organismo diferente, cada pessoa reage diferente, e a mesma coisa em relação à alimentação, em relação à nutrição, e a mesma coisa acontece com investimentos, né? E aí a gente vai para aquilo que a gente já falou aqui. No geral, as pessoas querem sempre resultados rápidos. Então, ninguém quer ir todos os dias para a academia treinar lá pelo menos 60 minutos, né? Todo mundo quer ter corpo definido, barriga tanquinho, tríceps e bíceps hipertrofiados. Até com calor, né? Tá me subindo. Mas ninguém quer ir treinar. Então, qual é a receita que eu consigo tudo isso, né? Agora mesmo, né? Uma série de medicamentos para emagrecimento e tal. Meu, você vai tomar isso pro resto da vida? Ah, não vai. Então, é dieta e treino, essa coisa toda. Mas todo mundo busca muito essa solução imediata. E acontece também dentro desse universo de investimento, dentro desse universo de finanças, e esse realmente é um dos casos. Então, o que é que eu aconselho? No geral, busca, se você quer seguir alguém, busca alguém ali que realmente você veja que tem um histórico, que esteja há alguns anos atuando nesse mercado, que tem um histórico de formação, ou que está ali trazendo pessoas com grandes gestores de fundos, de casas conhecidas. Hoje nós temos uma série de produtos bastante sérios, aí disponíveis no mercado, no sentido de conteúdo mesmo, então procura isso. E quando você sentir necessidade, também busca uma assessoria de investimento. No geral, hoje, as instituições já oferecem isso, né? E oferecem gratuitamente isso, seja uma assessoria online, seja uma assessoria presencial. Então, é bastante acessível isso. É melhor consumir isso do que consumir conteúdo que não é tão interessante, né? E que está disponível na rede, né? Eu digo que a rede é uma maravilha, mas também ela pode ser uma grande tragédia, como muitas coisas na vida, né? Você pode pegar uma faca para cortar uma carne e saborear uma carne maravilhosa, pode pegar uma faca para matar alguém. Então, na vida, essas dualidades, elas estão sempre ali disponíveis. Então, é isso. Acho que existe conteúdo bem interessante e é saber encontrar, é saber buscar esse tipo de conteúdo. Perfeito. Maravilhoso. Eu pensei a mesma coisa. Na hora que o tio Lu estava falando, eu pensei, isso acontece também com atividade física, isso acontece com nutrição. É o mesmo processo, tanto daquela pessoa que está ali vendendo aquilo, quanto dos que estão efetivamente consumindo, né? Exato. É igual agora também tem muito os óleos essenciais, né? Gente, agora o que eu vejo de pessoas lá falando óleos essenciais. Então, óleo essencial que ele te faz ganhar massa muscular, o óleo essencial que ele te faz sair da depressão. Não sabia disso, óleo Nossa, essencial. esse eu perdi. Então, agora está bem em alta também essa questão Mas dá de pra óleos fritar um bife essenciais. também? Deve dar, né? Mas óleo essencial para tudo. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aí. Vai para mais uma pergunta ou já encerramos? E aí, produção? Vamos uma última aqui para fechar. Tá. Eita, Mandaram assim, ó. Atuo no mercado financeiro e gostaria de aprender técnicas de educação comportamental. Como o coaching pode me ajudar? esse eu vou deixar você responder. Não, fala você. Você tá lá na frente do curso de Finance Coaching, pô. Maravilhoso. Você tá falando sobre mentalidade financeira. Arrasa, meu amigo. Não, então eu vou. A gente desenhou essa questão do Finance Coach, né? Você acompanhou parte disso. Quando eu comecei a estudar coaching, e eu comecei a estudar o que os programas de coaching financeiro se propunham a fazer. E aí, quando eu olhava aquilo, eu dizia, não, mas isso daqui está uma educação financeira, estamos usando finanças pessoais, supondo o aspecto da racionalidade, especificamente. E cadê o aspecto da irracionalidade? Então, é só voltado para a carteira, né? Quando eu via a atuação dos coaches financeiros, eu dizia, tá, mas
isso daqui eu estou fazendo um planejamento financeiro, que também faz parte de um processo de coach financeiro, mas eu senti essa carência, essa falta, porque eu dizia, não tem muita diferença do que eu aprendi, por exemplo, quando eu fiz lá o meu mestrado de Economia e Finanças, né? Cadê os aspectos mais comportamentais, da economia comportamental, da psicologia aplicada a essa questão de como lidar com dinheiro e tudo mais? Então eu senti essa carência. E eu comecei a sinalizar isso com os colegas, fóruns que a gente fazia parte, de coach e tudo mais. E aí em 2017, nós tivemos o conhecimento, né, através do Nobel de Economia, do trabalho do professor Richard Thaler, né? E foi muito importante isso, porque eu disse, tá aqui a base que eu estava procurando. O professor Thaler já era bastante conhecido, mas eu não tinha ainda me aproximado desse conteúdo. E aí a gente começou a desenvolver programas para trabalhar, inclusive, nos nossos alunos, na época, na universidade. Então, o coach financeiro, né, o Finance Coaching, ele não só vai trazer todo o aspecto de planejamento, de racionalidade, mas ele também vai associar isso com aspectos comportamentais, culturais, que influenciam a tomada de decisão daquele cliente, no caso, né? Seja para tomar uma decisão sobre investimento, seja a necessidade de equilibrar contas, o que ganha versus o que gasta, rever a questão do consumo, mas não só um aspecto racional. E um profissional com essas ferramentas, ele inclusive terá ferramentas para mapear esse perfil comportamental, né, associando essa dimensão financeira, e também argumentos para gerar um convencimento e provocar um processo educacional, né, que é identificar motivadores, associar as motivações do indivíduo. As crenças que ele tem então, sobre isso. Então, nós acreditamos, de fato, que como você bem falou, Marcelo, uma carência não só dos profissionais do mercado financeiro, né? Não só. E, nós temos essa carência, mas não sou só eu, não. Tipo, não, mas aquela coisa de, mãe, não foi só eu, não. Mas não foi nem nesse sentido, hein? Eu quis realmente ali chamar a atenção que essa é uma demanda que todo mundo tem, inclusive na sua vida pessoal, né? Sair do automatismo, tomar consciência do quanto na sua decisão ali do dia a dia, né? Existem crenças envolvidas, existe uma carga emocional envolvida. Então, para você agir com maior liberdade, né, com maior independência, ou seja, considerar esse aspecto da sua vida. Então, acho que é uma demanda muito abrangente. Então, não é querendo tirar o corpo fora do mercado financeiro e de investimentos, mas tornar essa questão mais holística, né? mais abrangente. Exatamente. E é justamente essa percepção e contribuição que o coach pode trazer para você que está atuando no mercado financeiro, a partir de análise de perfil comportamental, entendendo os movimentos emocionais, os principais motivadores, você trazer aí mais elementos para assessorar e assistir o seu cliente de uma forma mais completa. Já vou lembrar todo mundo que está nos assistindo aí no vídeo do YouTube. O episódio completo está aqui no YouTube, mas se você estiver ouvindo pelos agregadores de podcast, a gente tem sempre 2 blocos em cada um dos episódios que a gente lança. E esse segundo bloco a gente usa para responder essas perguntas todas que as pessoas mandam, né? E eu quero agradecer a Dailton, a você, porque a gente está encerrando a nossa primeira temporada. Eu já vou agradecer ao Marcelo, claro. Fica mas tranquilo. Já quero te agradecer, meu amigo, como foi bacana fazer essa jornada aí contigo. Eu espero que o nosso salário seja garantido para uma segunda temporada. Por favor, deixem comentários e curtidas aqui, segunda temporada. Nós precisamos investir esse dinheiro com o Marcelo. Isso aí. E eu quero te agradecer muito a equipe que está aqui conosco, o Tio Lu e a Fernanda, por ajudarem bastante a gente aí nessa nossa temporada. A gente tem cheio de ideia e vontade para fazer uma segunda, então compartilhe o nosso conteúdo, traga mais pessoas, deixe seus comentários aí. Para a gente é muito importante que você conheça o nosso trabalho na Escola de Coaching e siga tanto a Dailton quanto eu, também o Marcelo se quiser, nas redes sociais, tá bom, gente? Vamos reservar agora esse momento
né, para você, Marcelo, fazer aí, a gente sempre deixa um momento para os nossos convidados fazer o seu jabá, você é assessor de investimento, você está ligado ao escritório, que inclusive tem um birô para qualquer valor de investimento. Faz aí a sua... Obrigado. Quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com você, né, estamos aí já às vésperas do 2023 e início de ano eu sempre digo que é uma ótima oportunidade de você refletir sobre muitas coisas da vida, inclusive sobre seus investimentos, né, como você está investindo, como você está cuidando do seu dinheiro. Eu sempre digo que a gente trabalha muito, se esforça bastante para ganhar alguma coisa e quando ganha não cuida tão bem daquilo que a gente ganhou, né, eu sempre falo isso para os meus amigos, para os meus clientes e tudo. Pô, a gente se esforça tanto e no final ganha aquilo e não cuida daquilo que nós ganhamos. Então, sou o Marcelo Freitas Filho, né, como o professor Danilo me apresentou no início, sou credenciado a XP Investimentos e sou sócio e assessor junto ao escritório Conexão BR Investimentos, um dos grandes escritórios aí da XP, atuamos no mercado há mais de 15 anos, e estou à disposição, né, para a gente conversar, entender também aí a sua realidade e ajudar você a investir melhor. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Gratidão é minha. Podem convidar outra vez. Nós vamos convidar. Se a gente volta. Quem sabe até um convidado recorrente, né? Boa. Danilo. Marcar uma vez por semana. Danilo, meu amigo, cara, encerramos um ciclo aqui. Maravilhoso. Não fala encerrar, ciclo dá uma tristeza, encerrando uma separação. Um ciclo de uma temporada, né? Perfeito. Esperamos ter outras temporadas. Tio Lu, Fê, deixa aqui seu comentário, pede para segunda, para a gente ter aí esse respaldo, porque vamos adorar estar aqui. E para mim é muito especial estar realizando esse projeto e o último episódio dessa primeira temporada ser com vocês dois, que são pessoas assim que moram no meu coração. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, curtidas, comentários. Nós estivemos aqui de coração mesmo, entregando o melhor para você e um feliz ano novo. 2023 chegando aí. É isso aí. Feliz ano novo. Beijo, gente. Até ano que vem. Tchau.